Irmãos, o Salmo 4, é possível ver Deus falando pela boca de Davi. Nesse salmo, Davi ele apresenta uma confiança inabalável na intervenção divina. E ele chama a atenção daqueles que não têm nenhuma relação com Deus, dos pecadores, que eles insultam ao Senhor, que vivem falsamente e só se lembram de Deus para fazerem pedidos. É triste quando a gente observa esse tipo de situação, quando alguns só procuram a Deus na hora da dificuldade, quando eles estão passando por certas necessidades. O título do Salmo 4, que título é esse? Quando você olha em negrito na sua Bíblia, o título do Salmo de número 4 diz que ele foi escrito por Davi e entregue ao mestre de canto. Ou seja, o mestre de canto é aquele homem que é responsável pelo louvor e pela adoração. Ele era o responsável pela adoração e pelo louvor em Israel. Então o Davi escreve esse salmo e passa para ele. E mais, esse salmo ele deveria ser acompanhado por instrumentos de corda, harpa e lira. Naquela época não tinha violão, né? Então Deus usa Davi para nos lembrar que ele ouve as orações do seu povo. E ele destaca o homem piedoso. Parece que o fato de alguns conhecerem a sã doutrina e por acharem que Deus dirige todas as coisas e faz todas as coisas, que todas as coisas já foram determinadas por ele, isso pode desestimular as pessoas a orar. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quanto mais nós temos maturidade na palavra, quanto mais nós conhecemos da graça salvadora de Deus, nós nos entregamos à oração. Você observar, Davi é um homem de oração, Daniel é um homem de oração, Jesus é exemplo de oração para nós. Talvez isso aconteça porque nós fomos assim educados de que a oração só é pedir e agradecer, mas não é. Observem que no decorrer dos estudos que nós vamos passar para vocês acerca do livro de Salmos, vocês vão ver a Davi, Asaf, os filhos de Corá, todos eles decantando a pessoa de Deus, dizendo que ele é bondoso, que ele é maravilhoso, que ele é soberano, que ele é amoroso, que a salvação pertence a ele, que vem dele. Deus é quem escolhe os seus, aproxima dele, faz com que ele habite, esse ser humano habite nos seus átrios. Então, nós precisamos aprender a louvar em oração. Nós precisamos aprender a orar exaltando a pessoa de Deus, dizendo o quanto ele é bom para nós, o quanto ele é maravilhoso. Nós precisamos decantar a nossa salvação, que nos foi concedida por graça, antes dos tempos eternos. Então, Davi nos faz lembrar que ele ouve a oração do seu povo. E qual é o objetivo de nos fazer lembrar que Deus ouve a oração do seu povo? É estimularmos a oração. E aquele que é fiel, aquele que se apresenta como um ser bondoso, aquele que é útil, aquele que foi separado para o serviço do Senhor, aquele que é devoto ao serviço de Deus. O Davi diz que Deus ama essas pessoas que amam as coisas sagradas. Então, o Davi diz que Deus ama o piedoso. Quem é o piedoso aqui? O piedoso é esse ser humano devoto, é esse ser humano bondoso, é alguém separado do mundo, é alguém consagrado a Deus, é alguém que ama as coisas sagradas. Que coisas sagradas são essas? Observem que tem um salmista que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqui nós temos um salmista que ama o templo. Então Deus ama aquele que ama as coisas sagradas, ou seja, aquelas coisas utilizadas para culto. O que? Templo, comunhão, batismo, ceia, dízimos e ofertas, compartilhar das necessidades uns dos outros.
Irmãos, muitos acabam desprezando isso. Isso aqui faz parte da nossa vida. O livro de Salmo vem para nos chamar a atenção. Isso faz parte da vida do cristão. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar envolvidos com o templo, nós vamos ter necessidade de comunhão. Eu estive em Codajás, recentemente, e todos os dias pela manhã nós tínhamos eu dava um devocional para eles antes do dia do trabalho, e tínhamos também um estudo à noite. E aí alguém olha para mim e diz assim: olha, quando o senhor não está aqui, nós não temos isso. E nós esperamos que o senhor volte outras vezes para que tenhamos essa comunhão, esses momentos. Então, o verdadeiro Filho de Deus, ele tem necessidade disso, ele tem desejo de se reunir, de ouvir da palavra, de ser alimentado. E aqui no Salmo, ele é apresentado como alguém piedoso, alguém crente de fato, alguém que ama o templo, alguém que ama a comunhão, alguém que gosta de estar com os irmãos, alguém que entende qual é o significado do batismo, alguém que ceia com a ansiedade que Jesus tinha quando ele está diante dos discípulos. Observem que quando Jesus vai celebrar a última Páscoa, que ele vai instituir a ceia, ele diz assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Eu desejo de estar junto, desejo de participar. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar envolvidos nisso. Isso faz parte da nossa vida como igreja, como corpo de Cristo. É triste ver nos nossos dias que muitas pessoas desprezam os deveres da igreja. Alguns dizem que Deus não valoriza a comunhão, que isso aqui não faz sentido nenhum, né? Outros desprezam. Por que eu vou para a igreja se hoje está calor? Aí tem gente que quando faz calor demais não vem, quando chove demais também não vem, né? Não estou falando daqueles que têm problema de saúde, eu estou falando daqueles que têm uma saúde verdadeiramente concreta. E isso me faz lembrar aquele homem, né, da mão mirrada, da mão leprosa, que ele estava lá no meio dos outros lá ouvindo a Jesus. Ele estava correndo risco de vida. Se ele fosse descoberto, ele poderia até ser morto, mas ele estava lá para cultuar, porque ele tem necessidade disso. Ele ama essas coisas, ele queria ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, o salmista nos diz que Deus, ele valoriza essa relação dele com o seu povo, ele valoriza a comunhão que há entre os irmãos. E alguns dizem que isso não tem valor nenhum. E mais, é comum ouvirmos nos nossos dias que outros se orgulham, batem no peito e declaram: eu sou a igreja. E quando alguém diz eu sou a igreja, ele diz: eu não preciso ir ao templo. Sabe o que ele está dizendo? Eu sozinho me basto. Eu queria ver como é que ele celebraria a ceia sozinho, como se ele celebraria a ceia para ele mesmo, já que ele é a igreja. Então, nós estamos vivendo dias assim, em que a igreja, em que o templo, em que a comunhão ela está sendo menosprezada, está sendo deixada de lado. E Davi aqui está chamando atenção para isso. Prestem atenção, valorizem essas coisas. E interessante que esses que dizem que são a igreja, eles não valorizam as coisas da igreja, a ponto de não participar dela, né? Não valorizam os elementos que compõem a igreja. Como é que eu posso dizer que eu amo a igreja se eu não dou valor aos elementos que compõem a igreja? O culto, a adoração, a comunhão, a ceia, o batismo, as contribuições, a consagração. Quando nós olhamos mais atentamente para esse texto, ele diz que a comunhão de Davi era tão intensa com Deus, que ele sente paz ao dormir e ele dorme em segurança. Quer dizer, ele está tão próximo, ele está tão ligado a Deus, a relação dele é tão próxima, que ele não tem problema em dormir à noite, ele dorme tranquilo. E ele diz: em paz me deito e logo adormeço. No domingo passado, no Salmo 3, tem uma expressão muito próxima a essa aqui. E ele diz: em paz me deito, logo pego no sono. Por quê? Ele diz: porque o Senhor me faz viver em segurança. É Deus quem nos segura, é Deus quem nos garante, é Ele quem nos sustenta.
Então esse mundo pode ser violento, podemos passar pelas maiores dificuldades financeiras, mas quem nos sustenta é o Senhor. E quando nós olhamos para esse salmo, para esse cântico, nós podemos dividi-lo em 4 pontos. O primeiro ponto está no verso 1, quando Davi ora pedindo auxílio. Ou seja, ele está diante de uma necessidade, ele está passando por uma aflição, e ele não tem para quem recorrer. Ele tem amigos, tem seres humanos à sua volta, mas ele olha para Deus. Por quê, irmão? Observem que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o quê? O socorro. Meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, não vem do exército, não vem de quem está do meu lado, não vem de força política, não vem de força humana, ainda que esses seres humanos sejam importantes, mas o nosso sustento vem do Senhor. Então o verso 1 do Salmo 4 diz isso. O segundo ponto que esse salmo nos ensina é que Davi denuncia os seus opositores. Ele olha essas pessoas que são contra eles, que menosprezam a Deus, seu culto, seu templo, sua causa, sua casa, e Davi fala contra eles, denuncia os opositores. Terceiro ponto, Davi nos leva a entender, e ele nos exorta para que se tenha uma vida reta, justa e piedosa diante de Deus. Irmãos, nós estamos acostumados a viver diante do jeitinho brasileiro, né? Sempre a gente tem que dar um jeitinho humano, mas é bom desacostumar dessas coisas. Nós confiamos no Deus e nós não precisamos disso, não precisamos dessas coisas. O quarto ponto, Davi louva pelo cuidado e pela proteção divina. Ele traz aqui uma expressão de louvor. Então, o verso 1 diz que Deus ouve e responde no dia da angústia. Agora, essa palavra angústia, ela é uma palavra difícil de definir. A palavra no hebraico ela é muito ampla. Então, o angustiado é alguém triste, é alguém abatido. E Davi aqui, ele estava triste, ele estava abatido, ele estava desanimado, a sua alma estava enfraquecida por vários motivos. É difícil tratar a angústia, não é fácil tratar da pessoa angustiada. Sabe por quê? Porque o sofrimento alheio não pode ser medido por quem não está sofrendo. Eu vou repetir: o sofrimento alheio não pode ser medido por quem não está sofrendo. É muito comum nós olharmos para as outras pessoas, vermos a dor delas, e às vezes a gente apenas dá aquela conduídazinha, né? Fala alguma coisa, mas a gente não sente verdadeiramente a dor do outro. E às vezes a gente ouve alguém dizer assim: não, isso aí é moleza, isso aí é bobagem. E tem outros que dizem: isso aí é demônio, né? Mas não, a angústia acontece. A melancolia se faz presente na nossa vida. A tristeza, é possível sermos acometidos por ela. Observem que antes de ir à cruz, Jesus diz: a minha alma está abatida, angustiada até a morte. O próprio Senhor Jesus sentiu isso. Então, é difícil tratar, porque aquele que não está sentindo não deve julgar o que o outro está sentindo. Você não sabe, eu não sei, nós não sabemos. Não dá para penetrar no coração e na dor do outro. Interessante que o próprio Davi, que escreve esse salmo, ele tem uma expressão que eu gosto muito dela. Ele diz assim: você já experimentou lavar os pés do sangue inocente? Sabe por que ele usa essa expressão? Porque é muito fácil para nós usar o Romanos 8, né? Aquele texto da desgraça, né? Romanos 8, 28. A gente chega lá, o sujeito está sofrendo, está quase morrendo, bate no ombro e diz: calma, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Eu chamo esse texto de texto da desgraça, porque na hora da desgraça todo mundo usa ele. Mas aí vem o Davi e diz: você já experimentou lavar os pés do sangue inocente? Quer dizer, você já experimentou se colocar no lugar dele, no lugar do outro, sentir a dor do outro, ver de fato que ele está sofrendo? Então, tratar a angústia é muito difícil. A dor é do outro, ela não pode ser interpretada por quem não a conhece. Os problemas alheios não cabe a nós julgarmos. Nós não sabemos como Deus está tratando com essa pessoa.
Então, nesse ponto aqui, no ponto da tristeza, no ponto da angústia, o Salmo de número 4, ele é muito parecido com o Salmo de número 3, porque Davi escreveu tanto o Salmo 3 quanto o Salmo de número 4 no meio da aflição. Ele está sendo perseguido, ele está ameaçado de morte, ele está sofrendo, e aí ele escreve esses 2 salmos. É fácil perceber a indignação de Davi com quem mente, com quem insulta a Deus, com quem segue a vida sem nenhum compromisso com Deus e com a sua palavra. Davi se revolta com isso. É como se ele dissesse assim: como pode o ser humano receber tanto benefício e não ser grato? Como pode alguém receber a salvação pela graça e não ser grato a Deus? Como pode alguém receber vida e não consagrar a sua vida a Deus? Davi se revolta com isso. E aí ele diz que é fácil nós olharmos os perdidos e escravizados e não fazermos nada. Davi diz que nós temos a obrigação de chamar a atenção desse povo, pregar o evangelho para eles. Achei interessante aquele negócio da sementinha ali, mas no lugar de estar distribuindo semente, vamos procurar visitar alguém, compartilhar necessidade dos santos, dividir aquilo que nós temos em termos de amor, de comunhão uns com os outros, Nós temos o dever de evangelizar, nós temos o dever de ensinar as pessoas, de convidar essas pessoas a mudarem a sua maneira de pensar e de agir. Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos fazer um convite, nós podemos ser exemplo, nós podemos apresentar para eles uma saída. Tem muita gente que na melancolia não vê saída. Falei para vocês que eu estive lá em Codajás recentemente, na casa onde eu fico, na casa ao lado. Essa casa está fechada. 2 casas depois, acharam um rapaz enforcado lá dentro. E ele deixou uma carta, ele disse que não estava valendo a pena viver. Então, nós temos o dever de mostrar para essas pessoas que vale a pena viver, que a vida tem um sentido. E aí Davi nos chama a responsabilidade para isso. Como igreja nós temos esse dever. Também é fácil ver nesse texto que Davi deixa claro que a sua oração não foi vã. Ele teve a sua oração respondida. As palavras do seu clamor foram ouvidas. Deus ouve a oração do seu povo. Isso é um fato que nós não podemos negar. Esse salmo também, ele nos deve fazer lembrar que diante da dificuldade, a única e principal saída é Deus. E aí Davi aqui ele está numa situação difícil, porque esse salmo foi escrito no período em que Davi estava sendo perseguido por Absalão, igual ao salmo de número 3. E aí ele vê que a maioria do seu exército, a maioria daqueles que se diziam seus amigos, que estavam à volta dele quando ele estava no palácio, migraram para Absalão, deixaram de ser amigos de Davi, passaram a ser servos de Absalão, e Davi está praticamente sozinho. Davi tem um pequeno grupo com ele, então ele está aflito, ele está angustiado, e aí ele busca ao Senhor, e ele chama a atenção daqueles que se voltaram contra ele. Irmãos, é comum nós vemos ser humanos se voltando contra o outro. É comum. Então, muitos não conseguem ser gratos nem por aquilo que recebem. Em seguida, Davi nos exorta, usando uma expressão que é muito conhecida nossa. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, Paulo vem e completa essa expressão quando ele diz: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que ele está dizendo? Antes de dormir, faça uma análise. Peça perdão em caso de ofensa a Deus ou ao próximo. Faça uma avaliação de como foi o seu dia. Procure traçar metas para que seja melhor o dia seguinte. É quando ele diz: olha, em paz me deita. O que é deitar em paz? Colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, né? Isso significa que a expressão consultai o travesseiro, o coração e sossegai, no verso 4, diz que isso é uma responsabilidade nossa. Antes de dormir você faz isso? Eu lembro do meu pai, que era também pai da Alzenira.
Meu pai às vezes ficava olhando a gente antes de dormir. E quando ele não via nenhum de nós orando, ele chegava lá e batia no punho da rede. Você não vai orar não? Vai dormir como bicho? Ele dizia assim, meu pai chamava a atenção, vai dormir como bicho? Por quê? Porque bicho não ora. Ele achava que não ora. Bicho não ora. Então nós temos o dever de botar a cabeça no travesseiro, dar uma sossegada, uma relaxada antes. Às vezes o nosso corre-corre é tão intenso, né? Durante o dia. Vocês já pararam para pensar que às vezes antes de pegar no sono vocês dão aquela caída assim? A gente dá aquela caída, parece que está caindo em algum buraco vazio. Sabe o que significa isso? É o cérebro tentando desligar. O dia foi tão intenso, tão agitado, que não se consegue relaxar durante a noite. É preciso ter essa queda para que se durma. Então, para dormir e descansar, é preciso estar em paz. Caso contrário, a noite é longa, como um pesadelo. O Salmo 4 termina com uma expressão de louvor e verdadeira alegria que vem do Senhor. Essa alegria é superior a qualquer tipo de alegria. Irmãos, o mundo dá uma alegria. Os prazeres do mundo dão alegria. Mas nenhuma alegria é comparável com a que o Senhor dá. E aí Davi diz que ele recebeu mais alegria do Senhor do que de qualquer outro lugar ou de qualquer outra pessoa. Agora, o que realmente fica de lição para nós nesse salmo? Primeira coisa que nós precisamos aprender: Deus é maior e está acima de qualquer estado de angústia, de depressão e de tristeza. É possível passarmos por dificuldades, sermos pessoas deprimidas, atingidas pela depressão, atingidas pela tristeza, pela melancolia, mas isso não deve tirar da nossa mente que Deus é maior e que Deus está acima de qualquer situação, e que quando nós clamamos por Ele, Ele responde. É Ele quem nos sustenta. Deus é maior em amor, Deus é maior em misericórdia, Deus é maior em graça. A nossa angústia pode ser grande, ela pode ser dura, mas Deus nos sustenta, Deus nos concede graça. Lembre-se de que Davi disse: Deus é maior, Ele ouve, vê e responde. A segunda lição que fica para nós, que o Salmo 4 nos ensina, é que Deus é um Deus atento às situações e às nossas orações. Não pense que aquilo que acontece conosco Deus não está vendo. Deus está vendo. Ele repete essa mesma coisa no Salmo 3. Deus está vendo, Deus está atento, os olhos do Senhor estão sobre toda parte. Não se desespere, porque Ele sabe da sua necessidade. Se você tem necessidade, clame, Ele ouve. Terceira lição: a resposta de Deus é certa, mas nem sempre é aquela que nós gostaríamos de ouvir. Eu vou repetir: a resposta de Deus é certa. Quando nós clamamos, Ele responde. A resposta dele é certa. Agora, nem sempre é aquela que nós gostaríamos de ouvir. Algumas pessoas que fazem uma interpretação particular dizem assim: se você pedir com fé, você vai receber. Coloque toda a sua fé que vai vir. Não, querido. 1 João 5,14. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você vai receber aquilo que está dentro do propósito, dentro da vontade divina. Deus não vai tratar o seu povo com bênçãos para criar vaidade ainda mais no seu povo. Deus é um Deus sábio. Então, a resposta de Deus é certa, mas nem sempre pode ser aquela que nós gostaríamos de ouvir. E por último, só quem vive em paz com Deus sabe o que é deitar e dormir em paz. Tá? Quem não tem dívida na sua vida, quem não tem feito mal para ninguém, quem tem levado uma vida de fato em paz com Deus, sabe que é deitar e dormir em paz, ainda que aflito, ainda que com dificuldades. Só quem vive em paz com Deus tem um sono reparador e acorda com a cabeça descansada. Observe que tem gente que dorme e não descansa, tem gente que dorme e não relaxa, tem gente que senta no canto e fica cochilando. Por quê? Porque o sono não é reparador. As suas preocupações, as suas ansiedades e as suas aflições lhe tiram o sono. Às vezes é comum eu acordar em casa para ir ao banheiro, tomar uma água, tem um ou outro lá fora.
durante a noite, né? Não consegue dormir. Às vezes eu fico brincando, me dá um pouquinho dessa doença aí, né? Porque, queridos, quem vive em paz, deita em paz e dorme em paz. Acabou. Tranquilo. E o sono é reparador. Só quem vive em paz com Deus e com o próximo, dorme sem ser perturbado por seus medos ou por maus pensamentos. Tem gente que não consegue desligar, preso nos seus bens, preso naquilo que tem, preso naquilo que pode perder. Não deve ser assim. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos faça olhar para esse salmo e retirar essas lições. Deus é um Deus atento, Ele está com os olhos bem abertos para aquilo que acontece conosco e à nossa volta. Ele sabe das nossas necessidades. A qualquer momento podemos ser acometidos por uma aflição, por uma angústia ou por uma enfermidade, mas isso nos deve desafiar a clamar ao Senhor, a buscar o Senhor. Talvez Deus esteja permitindo que isso aconteça a você, para que você vá mais vezes até Ele, para que você dê uma de amigo importuno, e aí Ele ouve, Ele atende e Ele responde. Agora, nem sempre é da forma como nós gostaríamos que fosse, mas Deus ouve, Deus responde, porque Deus ama o seu povo e seus filhos. Que Ele mesmo nos abençoe.